Olá, sou Robson Martins, atualmente procurador da República em Curitiba, mas fui servidor da Justiça Federal, na época ainda chamada Vara Única da Justiça Federal de Umuarama, e tomei posse dia 22 de setembro de 93, 2 dias após o meu sobrinho nascer, meu primeiro sobrinho, né? Ele nasceu dia 20, então na sequência eu tomei posse. Tinha 18 para 19 anos na época, fui aprovado no concurso para técnico judiciário. E é muito interessante a questão da Vara Federal de Umuarama, porque naquele momento, era um momento pós-Constituição Federal, que vinha ali de 4, 5 anos da Constituição Federal, em que houve, na época da Constituinte, uma tendência, uma proposta até, de se extinguir a Justiça Federal. Então, naquele momento, a Justiça Federal ela estava, como não foi extinta, ela tentou capilarizar, por isso ela foi para várias cidades, só tinha em Foz, Londrina e Curitiba. Então ela foi sendo disseminada e uma delas foi agraciada a cidade de Umuarama, a qual me recordo com muito brilhantismo e na realidade foi uma das melhores épocas da minha vida, porque ali, como um menino ainda, aprendendo a viver, né, já tinha trabalhado na iniciativa privada, mas como servidor público foi o primeiro cargo, obviamente não podia ser antes, e fui lotado já inicialmente como assistente datilógrafo de audiências, então foi um cargo que exerci de maneira muito interessante, porque Umuarama, para quem conhece, é uma região muito próxima à fronteira, ela faz parte da fronteira Brasil-Paraguai. Então, havia muitos processos de tráfico de drogas e muitos processos vinham de Foz e vinham também, se não me engano, de Maringá ou Londrina. Eu sei que vinham processos de outros locais, além da própria vara da Justiça Estadual que declinou processos também para nós. Então, nós tínhamos processos extremamente graves, porque a Polícia Federal ela estava em Guaíra, mas a Justiça em Umuarama. Então, as prisões vinham de Guaíra sempre e eu auxiliava o juiz, que até é meu amigo e uma pessoa brilhante, o Dr. Luiz Carlos Canali, que realmente tem uma história muito interessante com o Umuarama, porque ele ficou lá há muitos anos, até depois mesmo que eu saí. Eu sempre segui muito o que ele falava, a postura ética dele como magistrado, isso me marcou muito. Os outros servidores também muito éticos, pessoas estudiosas, alguns seguiram outras carreiras, outros permaneceram na justiça, mas todos sempre muito amistosos comigo. Eram pouquíssimos servidores e nós tivemos que realmente ajudar a montar a Justiça Federal, que era em cima de um lugar chamado Casa das Bombas, na Praça Santos Dumont, em Umuarama. O acesso era meio ruim, porque era por escada, então hoje já não passaria mais nas especificações técnicas, mas naquela época era o que tinha e o que se podia fazer naquele momento. Eu acho que até o município ajudou com móveis, ajudou com algumas coisas, porque a justiça não tinha dinheiro. Eu acredito que foi um momento bem complicado, assim, e foi instalada por força mesmo do presidente do TRF, porque eles queriam realmente estender a justiça por conta daquela ameaça até de extinção da Justiça Federal naquele momento histórico, né? Então, dada aquela situação, nós ajudamos realmente a montar a Justiça Federal. Não tinha mesa, não tinha essas estantes para colocar os processos eram todos físicos, tivemos que aprender do zero. E aí a importância da Josiane Elias, ela realmente era uma servidora que já veio com experiência de Curitiba para Umuarama, e ali ela nos ensinou muito, né, sobre todas as técnicas que nós tínhamos que ter, tanto de montar o processo como a sequência dos processos. E é interessante que nós não ficamos muito tempo só com máquinas de datilografia Remington, né, que vieram do TFR. Até na época eu perguntei por que TFR, tinha um patrimônio atrás assim, das máquinas de escrever, escrito TFR, e aí foi explicado que é o antigo Tribunal Federal de Recursos, né?
que foi extinto com a Constituição de 88, mas os bens foram disseminados pelo Brasil todo. E isso foi muito interessante porque, ao mesmo tempo que a dificuldade foi evidente, mas isso trouxe uma união para aquela equipe, uma equipe inicial, que eram poucos servidores. Então, nós tivemos que nos ajudar para que aquilo realmente funcionasse. Não havia como funcionar só o juiz, por exemplo, ou só os servidores. Então, nós tivemos que nos auxiliar ali. E o Dr. Canali foi muito importante para isso. Lembro muito bem também que o primeiro computador que essa vara teve foi a Josiane que comprou. Então, ela com o dinheiro dela foi comprado. Posteriormente, eu acredito que o tribunal mandou um computador, que era para imprimir as distribuições de processos. E nós tínhamos etiquetas, elas ficavam grudando naquelas impressoras, uma coisa muito estranha. Me lembro também que nós começamos a ter computadores realmente com uma grande apreensão que a Receita Federal fez na fronteira, e um dos juízes, eu não sei qual, mas determinou que aqueles computadores ficassem na justiça para uso do serviço público. Então, foi realmente um momento muito complicado, mas e ali eu comecei então em 93, né, na justiça, em 94 comecei a fazer direito em Umuarama. Então eu fiz todo o meu curso de direito foi em Umuarama e sempre aprendendo muito, porque trabalhei tanto nas audiências e nossa, o aprendizado era monstruoso, porque em audiência você aprende o rito processual, e também depois fui assistente ou supervisor de execuções fiscais, que é uma matéria extremamente difícil, que as pessoas não entendem, a Lei 6.830. Bem, e aí, por último, eu fui oficial de gabinete, quando já formado em Direito, porque eu não podia ser oficial de gabinete antes de ser bacharel em Direito. E logo na sequência, eu então acabei sendo aprovado, mas com incentivo de muitos colegas ali. Todos me incentivavam muito a estudar, né? E ali foi realmente a minha casa durante muitos anos. Eu almoçava ali, eu tomava café da tarde e depois eu já ia para a faculdade. Então, realmente era como se fosse a minha casa, a Justiça Federal de Umuarama. Até que em 99, com muita dor no coração, mas eu tive que fazer isso, eu fui aprovado num concurso logo na sequência da finalização da faculdade. Porque a prova objetiva e a prova escrita, eu estava no 5º ano ainda do curso de Direito. Então, a prova oral foi, se eu não me engano, em abril, e eu tomei posse em outubro de 1999, no Ministério Público Estadual do Paraná. E aí segui outra carreira, fiquei 3 anos no MP estadual, e depois, em 18 de fevereiro de 2002, tomei posse como Procurador da República, e aí também andei todo o Paraná. Eu trabalhei em Foz como procurador, Umuarama, voltei para Umuarama, também trabalhei em Londrina e, por fim, em Curitiba. Então, assim, algumas coisas foram muito marcantes, são muito importantes que sejam ditas, porque não foram só milhares de rosas lá na Justiça Federal. Nós tínhamos, no início, quase nada de serviço e, de repente, um volume monstruoso, porque as pessoas começaram a procurar a Justiça Federal naquele momento. As pessoas achavam que até confundia com Polícia Federal. Começamos a ter um volume muito grande. Uma coisa interessante, né, engraçada até, é que um processo praticamente teve que ser restaurado inteiro, porque um colega, nós estávamos conversando assim em volta de uma mesa e tinha um processo lá, era tudo papel, né, pessoal, porque na época, né, se era datilografia, imagina. E aí um colega derrubou uma xícara de café num processo e aí não dava mais para enxergar nada no processo, tivemos que fazer a restauração. Então isso realmente foi interessante. Tenho muitas saudades de vários dos amigos lá que fiz, porque todos, não todos, mas vários eram concurseiros. Estudamos aí várias noites juntos, fazíamos divisão por matéria, divisão por grupos, fazíamos debates sobre algumas matérias. Tem o colega José Milton dos Reis, que se aposentou, foi delegado de Polícia Federal, se aposentou. Temos vários outros colegas que acabaram, né, caminhando em sentidos diferentes. E um dos concursos que nós viemos fazer em Curitiba
vim com um cadete, eu e mais 2 colegas, um deles o Valdir, e é interessante porque o cadete estava praticamente sem freio, né? Porque na época a gente ganhava, o nosso salário era meio ruinzinho, né? E aí não dava manutenção direito no carro e o pessoal ficou com medo, né? Mas conseguimos chegar em Curitiba e conseguimos voltar ainda para Curitiba e depois eu mandei para a mecânica. Mas quero dizer que a justiça para mim foi realmente muito importante. Muitos dos aprendizados que tive para a vida, né? Tanto de problemas que tivemos lá para resolver, né? Às vezes discussões entre servidores ou situações que tínhamos que tomar alguma atitude, foram todas importantes para a formação minha como pessoa, como ser humano. Hoje eu vejo os servidores de uma outra maneira, né? Lá no Ministério Público tenho vários servidores que tenho contato. O fato de você ter sido um servidor, ainda mais de Umuarama, da maneira que foi, com o Dr. Canali sendo o nosso chefe, foi muito importante para que eu hoje tenha atitudes extremamente diferentes em relação às pessoas e principalmente a empatia. Isso faz toda a diferença realmente. E quero aqui deixar muito claro a parabenização para a Justiça Federal, tanto para aqui a memória, né, a Dulce, que formata isso. Vocês estão a anos-luz de outros órgãos, realmente, porque essa memória é importantíssima para a instituição e para o Brasil, né? Porque nós temos que ver que é um órgão do país. E esses 30 anos de Umuarama, eu saúdo aos colegas, estejam ou não aposentados. Gostei muito de trabalhar com vocês e realmente espero que sejamos amigos aí eternamente.